Crispim do Amaral, Domênico De Angelis e Giovanni Capranese foram artistas responsáveis pela composição pictórica e decorativa do Teatro Amazonas, símbolo mor da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Joia da Belle Époque cravada no meio da selva e uma obra de excepcional arrojo para o seu tempo. A partir de sua construção, toda e qualquer referência que se faz ao Amazonas menciona obrigatoriamente o teatro. Na segunda metade do século XIX, o mundo passava pela segunda revolução industrial, o que fez com que, ao final deste século, o capitalismo e o modelo industrial fossem definitivamente implantados em todos os lugares para onde se projetaram. Na arte, uma ruptura na tradição, que ocorreu no período da Grande Revolução na França, modificou toda a situação em que viviam e trabalhavam os artistas. A partir da transição do século XVII para o XVIII, aquilo que compreendemos como estilo em arte passou por um processo de hibridação, o que impulsionou o desenvolvimento da arquitetura eclética em meados do século XIX. É nesta perspectiva que parece mais adequado considerar o Teatro Amazonas, já que mesmo que ele seja, muitas vezes, considerado como uma obra arquitetônica neoclássica, devemos observar que não se trata de uma forma depurada, mas de uma conjunção de estilos que culminou no academismo eclético do final do século XIX. No Brasil, entre 1870 e 1880, ocorreram certas aberturas e modificações no cenário artístico. Porém, é importante observar que isso se deu de modo limitado. Para o historiador Mário Barata, somente a arquitetura, como arte fundamentalmente ligada a exigências práticas, se desenvolveu em certa plenitude, tanto no estilo como no conteúdo, e alcançou maior diversificação em relação aos séculos anteriores. Coube, porém, sobretudo à pintura e à ideologia artística, a difusão das aspirações nacionalistas do período, que eram invariavelmente refreadas pela necessidade de importação de situações e tendências culturais novas. E isso caracterizou de modo essencial muitos aspectos do século XIX brasileiro. No Amazonas, que durante mais de 300 anos não havia sido documentado como uma região de grandes riquezas, destacam-se as últimas 3 décadas do século XIX como fase de grande desenvolvimento econômico e cultural devido ao ciclo da borracha. Este período, que foi impulsionado pela Revolução Industrial, possibilitou o desenvolvimento econômico e cultural da região. A construção do Teatro Amazonas, assim como a do Teatro da Paz em Belém, são os principais símbolos deste período. Sobre o Teatro Amazonas, pode-se dizer que é um legítimo monumento da Belle Époque, por seu ecletismo e evocação de períodos estilísticos remotos. Porém, ele também se relaciona com o Art Nouveau, o que pode ser observado na escada de ferro com serralheria fitomórfica, nas colunas e gradis das ordens de camarote
e o varandim da separação da orquestra, nos lustres da plateia e do terraço e na rosácea. A construção do Teatro Amazonas foi bastante tumultuada, devido aos vários contratos, serviços complementares, pausas e retomadas, que somados perfazem o total de 17 anos para o término da obra. Mesmo assim, não houve o comprometimento da linha estilística neoclassicista proposta inicialmente. Crispim do Amaral, artista brasileiro, nasceu em 1858 em Olinda, Pernambuco, e morreu em 1911 no Rio de Janeiro. Foi pintor, desenhista, caricaturista, ator, músico e cenógrafo. Em 1876, mudou-se para Belém para dedicar-se à cenografia, tendo posteriormente se fixado em Manaus para realizar trabalhos no Teatro Amazonas e no Teatro da Paz. São de Crispim do Amaral, no Teatro Amazonas, as decorações internas, telões de cena, colocação da rosácea do plafond do salão de espetáculos, construção do maquinismo do palco, assentamento das cadeiras da plateia, arrumação da mobília, das peças de arte, estátuas, faianças, entre outros elementos. Além disso, foi ele quem providenciou os contratos para a aquisição da alegoria de Carlos Gomes e também o projeto da parte frontal do edifício. Quando chegou em Manaus, em 1894, Crispim do Amaral estava com 35 anos, o que significa que àquela altura já era um artista experiente. Curiosamente, não assinou obra alguma, nem mesmo a pintura do pano de boca, a ele atribuída, traz sua rubrica. O pano de boca, ou telão de cena, é uma tradição antiga herdada do teatro romano. Foi introduzido como elemento de cenografia em meados do século I a.C. A ornamentação do pano de boca foi introduzida no Renascimento, e antes deste período era utilizado apenas um pano branco, o ciparium. A principal diferença entre o ciparium e o pano de boca é que este trata-se de um elemento contemplativo. O pano de boca da sala de espetáculos do Teatro Amazonas foi muito provavelmente pintado por volta de 1895 por Crispim do Amaral, através da técnica de pintura a óleo sobre lona crua, e mede cerca de 10,5 metros por 6,40. A composição é piramidal e dividida em 3 planos. No primeiro está a alegoria do encontro das águas. Acima, em segundo plano, junto ao brasão dos Estados Unidos do Brasil, está a representação da Vitória, portando uma coroa de louros e um instrumento de sopro. Em terceiro plano, o cenário representa motivos regionais. As cores da obra são vibrantes, com destaque para os tons de azul e verde, além das nuances de vermelho, branco, amarelo e dourado. A alegoria principal se relaciona com a temática do nascimento de Vênus, da mitologia clássica. Assim, Crispim do Amaral se utilizou de elementos simbólicos universais, adaptando-os à temática regional, para representar plasticamente um dos maiores símbolos da região.
Outro fascinante elemento da sala de espetáculos é o plafond, executado em Paris, em 1896, sob a diligência de Crispim do Amaral. A composição traz alegorias à música, à dança, à tragédia e à glorificação de Carlos Gomes, onde figuram os principais personagens de suas óperas. Crispim do Amaral permaneceu no Norte por 8 anos e encerrou seu trabalho como decorador do Teatro Amazonas em 1896. Após isso, retornou brevemente a Pernambuco, passou alguns anos em Paris e, ao final do século XIX, passou a morar no Rio de Janeiro, onde exerceu a cenografia e a caricatura até o final de sua vida. Embora a obra de Crispim do Amaral tenha sido dispersa ou até mesmo esquecida, sua vida é o legítimo documento de um tempo, um verdadeiro roteiro que demonstra como era o destino dos artistas de talento de uma época que exigia dedicação e integração à modernidade. O segundo artista vinculado à trajetória de composição do Teatro Amazonas é Domênico de Ângelis, que deixou no Brasil, especificamente em Manaus e Belém, uma obra numerosa e monumental. Teria passado aqui as últimas décadas dos 800 e, ao que tudo indica, esteve ligado a outros 2 artistas italianos, o escultor Enrico Quattrini e o pintor Giovanni Capranese, os quais teriam trabalhado, um como sócio e o outro como escultor, de 2 importantes obras desenhadas e encomendadas por De Ângelis. Através das poucas e imprecisas fontes sobre Domênico de Ângelis, o que se sabe mais certamente é que ele nasceu na Itália e trabalhou no Pará e no Amazonas no final do século XIX. A presença de Giovanni Capranese no Brasil é outra questão controversa. Ainda que sua passagem por Belém não possa ser posta em dúvidas devido aos contratos e outras fontes, quando se trata de Manaus, especificamente da decoração interna do Teatro Amazonas, é possível encontrar as seguintes declarações do professor Mário Ipiranga Monteiro. Capranese nunca esteve no Amazonas e talvez nem no Brasil. Carece de fundamento a afirmativa referente a Capranese. Não admito, por mais genial que fosse, haver sido Capranese o autor dos motivos regionais. O historiador se referia à suposição de que os painéis laterais do Salão Nobre, com exceção do forro, teriam sido elaborados por De Ângelis e Capranese em Roma, através dos estudos e registros da Tropicália Amazônica feitos por De Ângelis. De qualquer modo, deve-se observar que a agitação em torno da autoria dos magníficos painéis se deve sobretudo a uma certa incompreensão do que seria o trabalho de estúdio, que hoje em dia seria o trabalho em grupo ou de equipe, e que, na verdade, é a única forma pela qual uma obra de tamanha extensão e volume de pintura poderia ter sido feita e entregue nos limites do prazo. Portanto, é quase incontestável a informação de que Domênico de Ângelis teria contado com pintores ajudantes, tanto em Belém quanto em Manaus. Todo o trabalho de De Ângelis, portanto, para o Teatro Amazonas, encontra-se no Salão Nobre. O plafond, pintado e assinado por ele, datado de 1899, mede 14 metros de comprimento por 7,5 de largura.
A técnica utilizada nos painéis parietais foi a têmpera sob linho lonado, sendo 11 peças com mais de 25 metros lineares. Os painéis, em sua maioria, não dispõem de título, de modo que coube ao público apelidá-los de acordo com a evidência, e ao longo do tempo ficaram conhecidos como o vapor, Ceci e Peri, as garças, Crepúsculo no Amazonas, Igarapé, Passeio na Ponte, Jarros com Flores, As Borboletas Azuis, Os Tucanos, A Onça Caçando a Capivara. Como vimos, todos esses painéis foram pintados em estúdio, em Roma, por Giovanni Capranese, a partir da temática e esboços de De Angelis. Por outro lado, o plafond, o único pintado exclusivamente por Domenico De Angelis, foi composto em Manaus, após estudos, desenhos e esboços feitos em Roma. Com sua feitura sendo iniciada em 1897 e concluída em 1899, trata-se do segundo forro de pintura profana feito no Brasil, precedido apenas pelo plafond do Salão Nobre do Teatro da Paz. Sendo de qualquer forma o do Teatro Amazonas um caso particular, por se tratar de pintura de perspectiva soto in su, que não recorre à quadratura com elementos de ilusão arquitetural. O plafond do Salão Nobre do Teatro Amazonas traz o tema A Glorificação das Belas Artes no Amazonas. Na composição, Glória é a figura alada central, que ergue 2 coroas de louros para consagrar as artes. Estas, por sua vez, são representadas em musas e alegorias. Melpomene, musa da tragédia, está de perfil, no último plano, e segura um punhal. Thalia, musa da comédia, parece se proteger da luz com sua máscara. Euterpe, musa da música, com o torso nu, é a única figura de costas e tange um alaúde. Erato, musa da poesia lírica e amorosa, ocupa o primeiro plano em gesto declamatório. Junto a ela está o Eros, tocando uma corda de sua lira. Terpsícore, musa da dança e do canto coral, gira esvoaçando seu véu. Do lado direito da Glória, 3 alegorias representam a arquitetura, a pintura e a escultura. A figura masculina, com uma coroa, provavelmente Apolo, segura uma traça de arquiteto. A pintura pinta o cavalete em tons esverdeados, aludindo à Amazônia. E a escultura, única figura nua do grupo, está reclinada e remete à beleza clássica, trazendo entre as mãos uma miniatura de estátua grega. Distribuídas nos belíssimos grupos na outra extremidade do plafond estão Clio, a musa da história e da criatividade, Calíope, a musa da poesia épica, Polimínia, musa dos hinos sublimes e cantos sagrados, e Urânia, musa da astrologia. São 8 os bustos de gesso que ornam os portais do Salão Nobre.
provavelmente foram feitos por Enrico Quattrini, que também foi o responsável pela feitura do monumento à Abertura dos Portos, que é também obra temática de Domênico de Angelis. Este belíssimo monumento, aliás, está entre as últimas obras de De Angelis para o Brasil, visto que sua modelagem por Quattrini ocorreu entre 1899 e 1900, e De Angelis faleceu justamente em 1900. Por fim, importa ressaltar que a divulgação de dados extraídos de fontes documentais acerca de artistas que fazem parte da história da arte no Amazonas é de suma importância para a compreensão da trajetória artística e cultural da nossa região, uma vez que sugere e fornece possibilidades para o desenvolvimento de pesquisas na área e apresenta ao público um traço da riqueza que compõe a herança artística do Amazonas.